Eu não vim para a fazenda em busca de amor. Droga, eu nem estou aqui em busca de conforto. Vim aqui porque preciso de dinheiro. E ouvi de um amigo que a fazenda Malister estava contratando pessoas saudáveis e quietas. Já bebi um desses, talvez até os dois, em um dia ensolarado. A viagem levou horas. Meu velho caminhão roncava enquanto as pedras davam lugar a campos abertos e cercas de arame farpado. As vacas espalhadas pela colina pareciam nuvens preguiçosas. A casa principal era pequena e vela ao longe, com galpões longos e barracas de um lado. Cheirava a poeira, grama seca e o odor do trabalho que faz seus músculos arderem antes do amanhecer. Estacionei perto de um galpão de ferramentas. Meus pés tocaram o chão como se eu não tivesse pisado em solo firme há dias. Talvez eu realmente não tenha. O mundo parecia grande demais, muito silencioso. Um homem saiu das sombras do estábulo. Ele era grande, musculoso, como alguém que não acredita em atalhos. Jeans desbotados, luvas de couro no bolso de trás, camisa encharcada de suor, puxando-a para baixo para cobrir os olhos afiados. A camisa dele grudava no corpo nos lugares que eu não devia estar olhando. Você está interessado no trabalho? Ele perguntou, com a voz áspera como pedra arrastando-se sobre madeira velha. Sim, eu disse, limpando a garganta. Meu nome é Dylan. Ele acenou uma vez. Espere, eu sou quem comanda tudo aqui. Você chegou na hora certa. Faça o que for pedido. Guarde seus segredos. Nós vamos ficar bem. Ele estendeu a mão. Eu a agarrei. O aperto dele era forte, como eu esperava. Mas o fato de ele segurá-la por um momento a mais me surpreendeu. O olhar dele também não desviou. Ele apenas me encarava, como se estivesse tentando ler algo que estava oculto sob a superfície. Eu dei um passo para trás e acenei com a cabeça educadamente. Eu posso começar. Bom, ele disse. Você vai dormir na cabine dos trabalhadores. Cama número 3 está vazia. Você vai dividir comigo agora. Quero conhecer os novos pessoal. O jeito que ele disse não soava errado, mas tinha peso, como se quisesse ver do que eu sou feito. Ou talvez ele já soubesse. As outras mãos foram bastante educadas. Tommy, um garoto jovem com um sorriso fácil e dentes quebrados. E Marco, mais velho e reservado, vivendo em seu próprio mundo. Ninguém me perguntou de onde eu vinha. Ninguém reagiu muito além de um aceno ou um oi, então eu não me importei. Eu não estou aqui para fazer amigos. Mas Wade estava sempre observando. Ele me mostrou como limpar os estábulos, como jogar a sela sem parecer um idiota e como empilhar feno sem sentir dor nas costas. Ele não fala mais do que o necessário, mas quando fala, eu escuto atentamente. A voz rouca dele ainda ecoa em mim, um pouco áspera, o que torna difícil de esquecer. Naquele primeiro jantar, eu estava sentado na ponta da mesa longa, entre o Tommy e a parede. Wade estava na posição de destaque. Ele não falou muito, apenas acenou com a cabeça quando nossos olhares se cruzaram. Eu me forcei a comer, meu estômago apertado pelo sol, pela ansiedade. Ou talvez só pela sensação de que eu realmente não pertencia a este lugar. Depois, eu lavei o rosto e fui para a pousada. Os dormitórios eram bem simples. 4 beliches, um banheiro, mal cabendo uma mala e um par de botas. Eu dormi no 3º andar, exatamente como Wade disse. O ar estava calmo e morno. Do lado de fora, os grilos cantavam alto o suficiente para abafar meus pensamentos. Eu tirei a camisa e sequei o suor da nuca. Eu estava prestes a fazer uma xícara de chá quente quando percebi uma sombra na janela do dormitório. Eu congelei. Não durou muito, apenas um vislumbre, mas eu poderia jurar que era ele. No segundo seguinte, ele desapareceu. Sem batidas na porta, sem palavras, apenas o som suave do vento. Naquela noite, eu não consegui dormir muito. Meu corpo doía em lugares que eu não sabia que podiam doer. Mas não era só isso. Eu ficava pensando na forma como a mão dele ficou ali, como ele olhava fixamente nos meus olhos. O silêncio entre nós não parecia uma distância, mas mais uma escolha. Eu não sou ingênuo. Já tive esses pensamentos antes. As pessoas reservadas,
Coisas que eu enterrei tão fundo que quase não causavam ondas. Isso é real. Eu me dizia que estava apenas cansado, ansioso e imaginando tudo. Mas dessa vez era diferente. Mas mesmo no escuro, sozinho sob o cobertor fino, eu ainda podia sentir o olhar dele em mim. E não era uma sensação ruim. Era como um aviso, ou talvez um convite. O curioso sobre Wade é que ele estava em todos os lugares. Se eu acordasse cedo para limpar o estábulo, ele já estaria lá, encostado em um poste com um garrafino de água quente na mão. Se eu estivesse alimentando os cavalos, ouviria seus passos antes de vê-lo, sempre dando conselhos como: não fique atrás dela. Ela é muito temperamental. Ou tente cantarolar quando se aproximar. Isso vai ajudar a acalmá-la. Comecei a me perguntar se ele algum dia dormia, ou se ele apenas esperava eu sair para aparecer como um fantasma coberto de poeira. O dia da construção da marca chegou rápido e agitado. Os bezerros berrando e se contorcendo, o ar pesado com fumaça e pelos queimados. Eu abaixo a cabeça e trabalho, deixando o calor e a repetição dominarem tudo ao meu redor. Sempre que olho para cima, Wade está lá, de braços cruzados, me observando com uma expressão confusa. Quando eu termino uma tarefa difícil com um bezerro teimoso, ele diz: "Muito bem, garoto." Mas o jeito que ele fala, quase com prazer, me deixa tenso. Não que seja algo ruim, só é diferente. É um tipo de tom que você não consegue esquecer, como ouvir alguém dizer algo sem palavras. Então, percebo que estou olhando para as mãos dele. O jeito. Ele limpa a faca com um pano. O jeito que ele ajusta o cinto sem pensar. As veias do antebraço ainda visíveis mesmo sob a camada de poeira. No final de cada dia longo, eu geralmente me banho na bomba atrás do estábulo, tirando a camisa, arregaçando as calças jeans até os tornozelos, as mãos congeladas de frio. Certa noite, enquanto o sol se punha e tingia o céu de laranja ardente, eu olhei para cima entre as águas e congelei. Ele estava parado na porta do estábulo, com a mão apoiada na moldura, apenas observando, não como um espião, nem mesmo como um homem pego fazendo algo errado. Apenas observando. Eu olhei para trás, o coração batendo forte no peito, a água escorrendo pelo braço. Ele não desviou o olhar, apenas acendeu um cigarro, a chama desenhando o rosto dele na luz suave, e acenou para mim antes de voltar para o estábulo. Eu fiquei lá por um bom tempo depois que ele saiu, me perguntando o que aquilo significava, se tinha algum significado. No dia seguinte, enquanto tomava café e comia biscoitos na sala de jantar, inclinei-me para Tommy, o mais novo, que estava sempre mastigando algo, sempre assobiando, e perguntei: "Wade observa as pessoas assim o tempo todo?" Tommy ergueu as sobrancelhas, lentamente e com sabedoria. "Ele gosta de manter seus funcionários por perto", ele disse com um sorriso sutil. "Especialmente os mais quietos." Eu finjo não entender, mas na verdade eu entendo. Aquela noite, deitado na cama, eu não consegui manter meus pensamentos claros. Cada vez que fechava os olhos, via Wade encostado na porta do estábulo. Eu ouvia a voz dele rouca, quente, ecoando a frase: "Muito bem, garoto." Como se não fosse apenas um elogio. Eu imaginava como seria se ele não tivesse ido embora. Quem me dera ele se aproximasse mais, se ele me tocasse, mesmo que fosse apenas uma mão nas minhas costas ou um dedo roçando meu queixo. Eu me virei, com o rosto quente, tentando afastar esses pensamentos. Eles não eram novos, apenas estavam enterrados. Eu cresci em uma cidade onde você aprende a se manter em silêncio se não quiser ser ridicularizado, ou pior. Eu me dizia que namorar mulheres seria mais fácil, ou pelo menos fingir que gostava delas mais do que da aparência de um homem como Wade, andando na poeira, com as mangas arregaçadas, pele bronzeada e marcada pelo sol. Mas fingir nunca faz esse desejo desaparecer. Agora, lá fora, não há nada além do céu quente, e aquele homem sempre está por perto. Enganar a mim mesmo está se tornando cada vez mais difícil. Eu nunca disse a ninguém quem eu sou. Eu nem tenho certeza se tenho as palavras certas para descrever isso, mas
Algo em mim se aperta mais a cada vez que ele está por perto. Cada vez que ele me olha, é como se eu fosse algo que ele não esperava. Talvez isso seja o que eu mais temo. Ele não me olha como se eu estivesse quebrado ou errado, mas como se estivesse esperando que eu parasse. Quando terminamos de apertar o último parafuso na calha, já estava escuro. Nuvens de tempestade se formaram na encosta da montanha, densas e baixas, como se algo ruim estivesse prestes a acontecer. Wade olhou para cima, apertando os olhos por causa do vento, e então fez um gesto com o queixo, em direção ao galpão não muito longe. Vamos nos apressar. Assim que chegamos, o primeiro trovão ecoou pelo vale como uma ameaça. A chuva caiu pesada e, de repente, batendo forte no telhado de metal acima de nós. Dentro do galpão aberto, o ar cheirava a grama molhada e suor. Wade tirou o chapéu encharcado e alisou o cabelo molhado. Depois, me jogou uma garrafa de água de uma velha geladeira escondida sob o banco. Mas vai ficar tudo bem. Eu peguei, acenei e abri a tampa, respirando fundo. Não está gelada, ele disse. Está morna, serena, como gosto de chuva e poeira. No entanto, ainda havia uma dor apertada no meu peito. No começo, não falamos muito. Apenas sentamos no banco, com água escorrendo das mangas, sapatos enlameados e pernas esticadas à frente. A chuva continuava a cair, como se não tivesse intenção de parar tão cedo. Wade se reclinou e suspirou. Há muito tempo não passava por uma tempestade com um amigo, ele disse, com os olhos sonolentos, como se pensasse em outro lugar. Sim, eu disse. Você não conversa muito com os outros. Ai. Não precisa fazer isso. Ele tomou mais um gole. A maioria deles é muito jovem ou muito barulhenta, ou ambos. Ele me lançou aquele olhar enigmático. Você é silencioso. Eu suponho que isso não seja algo ruim. Nós deixamos o silêncio nos envolver novamente. Em algum lugar lá fora, um cavalo galopava ao longe. O vento se levantou, assobiando através das tábuas. Então, ele disse assim, sem aviso, sem fingir. Você já esteve com um homem, garoto? A cerveja ficou presa na minha garganta. Eu tosse violentamente, quase cuspindo. Meu coração batia forte no peito como se quisesse escapar. Eu me virei para ele, pronto para contar uma piada ou dizer algo bobo, mas ele não sorriu. Ele nem sequer sorriu. Ele apenas me olhou com um olhar firme e calmo, como se estivesse me perguntando que horas são. Eu fiz um som de confirmação, esfreguei o pescoço, e um calor subiu atrás da orelha. Não. Ela acenou uma vez, sem desviar o olhar. Ele disse que não estava dizendo que sim, e então acrescentou de forma mais suave. Mas você já quis fazer isso? A casa de armazenamento parece pequena demais, o ar muito denso. Não conseguia olhar para ele. Em vez disso, fixei o olhar na chuva enquanto a água escorria em pequenos fios pelo chão, levando embora as marcas das pegadas antigas. Eu queria dizer algo inteligente, ou forte, ou pelo menos algo que me fizesse sentir menos exposto. Mas não disse nada. Eu apenas fiquei ali sentada. Wade não pressionou. Ele apenas tomou um gole de cerveja e esperou. Como se tivesse todo o tempo do mundo. Como se soubesse que o silêncio poderia falar mais do que palavras. Finalmente, ele se levantou e esticou os braços acima da cabeça. A borda da camisa dele levantou um pouco, revelando uma cicatriz perto das costelas. Eu olhei para outro lado muito rápido. Ele disse que a tempestade logo passaria. E nós voltaríamos depois. Eu acenei com a cabeça. Mas tudo o que conseguia pensar no meio da chuva, entre os trovões, era aquela pergunta. Eu realmente queria fazer isso? A verdade que eu havia enterrado por tantos anos estava mais próxima do que nunca, subindo como uma enchente na minha garganta. Naquela noite, de volta à pousada, eu fiquei acordada por muito tempo depois que os outros começaram a roncar. O ventilador zumbia acima, as lâminas fazendo um barulho suave. Eu olhei para o teto e lembrei de tudo na minha cabeça. Cerveja, a tempestade, a voz dele não me zombando. Ele não estava rindo
ou fazendo piadas. Ele apenas perguntou como se estivesse implorando por algo ou confessando. Eu não sabia o que queria, mas sabia o que estava imaginando. A sensação da mão dele em meu pescoço, a sensação da barba feita rente, o calor de ser visto. E eu odiava que uma parte de mim tivesse medo disso. Medo do que significava. Medo do que aconteceria se eu dissesse que sim. Mas, acima de tudo, eu tinha medo de que realmente quisesse fazer isso. Na manhã seguinte estava quieto. Quieto demais. Sem vento. Sem o som dos cavalos se movendo. Apenas o barulho do calor aumentando sob o céu. Eu estava puxando comida para o curral quando Wade saiu da escuridão e segurou meu braço. Não de forma rude, apenas firme. Venha comigo. Eu o segui. Ele não olhou para trás para ver se eu vinha. Ele sabia que eu iria. Nós cruzamos o campo em silêncio, o som das botas estalando na grama seca, uma águia voando em círculos acima de nós. Quando chegamos atrás do galpão de equipamentos, fora da audição e da vista, ele parou e se virou para mim. Você é muito habilidoso, ele disse, olhando fixamente para meu rosto. Não reclame. Venha mais cedo. Eu não sabia se ele estava elogiando ou me alertando. Você trabalha duro. Eu quero te dar algo, ele disse diretamente. Certo, eu vou te pagar o dobro se você passar a noite no meu quarto. Vais. Essas palavras foram como um tapa. Eu pisquei. O quê? Você me ouviu falar? Eu não consegui dizer nada por um momento. Minha boca estava seca. Isso parecia errado, barato, como se ele estivesse me oferecendo um emprego e um preço ao mesmo tempo. Eu senti meu maxilar se apertar. Ele está tentando me subornar? Ele não hesitou, não avançou, nem recuou um passo. Não, ele disse, como uma voz profunda e uniforme. Estou tentando ser honesto com você. Eu sei o que quero. E não estou brincando com isso. Ele se aproximou um pouco mais, sua voz mais suave. Não estou brincando com isso. Ele se aproximou um pouco mais, sua voz mais suave. Você não me deve nada. Eu não espero que você concorde. Eu não estou forçando. Estou apenas cansada de ter que fingir. Eu não vejo você. Eu não consigo responder. Não consigo responder. Porque por baixo do choque, por baixo da raiva subindo na minha garganta, havia algo mais pesado. Ele não estava sorrindo. Ele não estava se divertindo. Seu olhar não continha desejo. Não era apenas desejo. De qualquer forma, havia solidão ali. Algo mais profundo do que desejo. Eu me virei e fui embora sem dizer uma palavra. Ele me deixou fazer isso. Naquela noite eu deitei na cama, olhando fixamente para o teto rachado. Eu não conseguia parar de replays. Cada palavra, cada olhar, cada momento congelado. Eu estava com raiva, mas não só com ele. Raiva de mim mesma, por me sentir atraída. Por até mesmo considerar isso. Eu pensei no saldo da minha conta bancária, apenas um pouco acima de zero. As contas que eu ainda não paguei. A sensação de ter um corpo ao meu lado que eu não tive em Deus. Quanto tempo já se passou? Eu pensei em como sentia falta da sensação de ser tocada. Não apenas sexo, não apenas calor, mas até mesmo como alguém coloca a mão nas suas costas pode acalmar todas as tempestades. Dentro de você. Wade me tocou com seu olhar mais de uma vez, e eu deixei que ele fizesse isso. É realmente por causa do dinheiro, ou é porque quero dizer sim a algo que eu neguei por muito tempo? Na noite seguinte, depois do jantar, me vi caminhando em direção ao quarto dele. Eu parei do lado de fora da porta, meu punho suspenso no ar, com os dedos brancos. Então, eu bati na porta. Ele abriu sem hesitar, sem dizer nada, sem sorrir. Apenas recuou e deixou a porta aberta. Eu entrei. O quarto dele era muito simples, com uma cama, uma lâmpada e um par de botas ao lado da porta. O cheiro de couro de sela pairava no ar e a fumaça grudava em tudo. Um ventilador zumbia no canto do quarto, preguiçoso e lento. Ele fechou a porta atrás de mim, mas não se aproximou mais. Eu fiquei ali, com as mãos nos bolsos, esperando que ele viesse até mim. Mas ele não fez isso. Em vez disso,
Ele se sentou na beira da cama, com o cotovelo apoiado no joelho, a cabeça levemente inclinada. A voz dele era suave, tranquila. Você não me deve nada, nem mesmo depois dessa noite. Essa proposta era mais convincente do que a outra, porque ele realmente quis dizer isso. Não havia roteiro. Não havia alce. Apenas ele e eu. Eu me aproximei devagar e me sentei ao lado dele. Nossos joelhos se tocaram. Meu coração batia tão forte que eu tinha certeza de que ele poderia ouvir. Naquele momento ele me olhou. Olhou de verdade. E eu acenei com a cabeça, timidamente. E foi isso. Ele estendeu a mão para a minha. Não para a cintura. Não para o meu peito. Mas para a minha mão. Os dedos dele eram ásperos e calejados, se envolvendo em mim como se pertencessem àquele lugar. Sem palavras. Apenas um toque. Nós deitamos lado a lado, ainda vestidos, respirando o mesmo ar. Muitos minutos se passaram, e depois muitas horas. Finalmente, ele me puxou mais perto, seu braço em volta da minha cintura, minhas costas contra seu peito. Nós não conversamos, não precisávamos. Fazendo isso, a tensão entre nós não era frenética, não era selvagem. Era devagar, cuidadoso, como se ambos tivéssemos medo de quebrar algo que nunca foi dado antes. Eu me virei para ele na escuridão, nossos rostos a poucos centímetros de distância. Ele encostou sua testa na minha, e pela primeira vez em muito tempo, eu deixei alguém me ver, não apenas meu corpo, mas toda a parte de mim que eu escondi até de mim mesma. A luz que entrava pela janela do WDE era diferente da luz do albergue, mais suave, mais quente. Ela deslizava pelas bordas do quarto como se não quisesse nos acordar, mas eu já estava acordada, deitada ali, meu coração batendo forte na quietude. O ventilador fazia um barulho de estalo lá em cima. O braço dele ainda estava em volta da minha cintura. Pesado, quente, firme. Como se realmente pertencesse àquele lugar. Eu segurei a respiração por um segundo e deixei essa sensação se acalmar. Então, eu lentamente saí de lá. Ele se mexeu, mas não disse nada. Eu me sentei na beira da cama, vestindo jeans e pegando minhas botas. Minha camisa estava espalhada pelo chão, amassada, perto da parede. Tudo parecia muito barulhento. O som do tecido, o rangido do chão, até mesmo a respiração na minha garganta. Eu não sabia o que dizer. Obrigada. Essa sensação estava tão errada, assim como fingir que aquilo nunca aconteceu. Eu me levantei para ir embora, segurando a camisa, com os pés descalços. Então, ouvi a voz dele ecoando atrás de mim. Mais rouca do que o normal, mas ainda calma. Você está fugindo? Eu fiquei em choque. Virei metade do corpo, sem olhar nos olhos dele. Não. Ele não respondeu. Esperei alguns segundos e então saí pela porta, fechando-a atrás de mim. De volta à pousada, deixei meu corpo cair na cama como se tivesse voltado de uma guerra. Meu peito estava apertado, a boca seca, e mesmo que meu corpo estivesse dolorido em lugares que não usava há tempos, tudo o que eu conseguia pensar era na forma como ele disse aquilo. Você está fugindo? Eu não exatamente. Mas também não ia ficar. E nos dias seguintes, eu mantive distância. Assumi o turno da manhã e preparei as coisas antes. Todos os dias, eu me ofereci para limpar o estábulo leste, onde ninguém gostava de ficar, porque ficava ao lado do riacho lamacento. Eu pulei o jantar na cantina, optando por comer um sanduíche de manteiga de amendoim lá fora, sob a figueira. Ele não me chamou, mas percebi que ele olhava para mim várias vezes. Wade não veio atrás de mim. Quando eu puxava a carroça de feno, ele estava encostado na grade, com os braços cruzados, com um olhar impassível. Enquanto eu escovava o pelo do cavalo ao entardecer, senti o olhar dele fixo nas minhas costas antes que eu pudesse me virar. Ao passar por ele, no corredor ao lado do celeiro, a mão dele tocou a minha, de leve. Não foi acidental. E cada vez que ele olhava para mim assim, de uma forma mais suave,
como se soubesse que algo havia mudado e estava esperando para ver o que eu faria a respeito. Foram 3 noites até que ele batesse à porta. Não era forte. Apenas uma batida suave, quase hesitante, na porta do meu quarto. Eu estava sentada na beira da cama, sem camisa, com um livro aberto no colo que não tocava há 20 minutos. O som da batida me assustou, embora eu achasse que já esperava por isso. Eu abri a porta, com o coração acelerado. Wade estava ali, com os braços caídos, sem a camisa social de sempre. Apenas uma camiseta cinza e jeans que o faziam parecer mais velho que eu. O cabelo dele estava ainda úmido. Claramente ele havia acabado de tomar banho. Ele parecia diferente. Não mais jovem, não mais frágil, apenas mais real. Ele assinou uma vez. Para mim, não era apenas uma noite. Era tudo o que ele disse. Mas isso foi o suficiente. Eu recuei, sem dizer uma palavra, e deixei ele entrar. A porta bateu atrás dele. Nós ficamos ali em silêncio, apenas nos olhando, sem falar sobre dinheiro, sem mencionar trabalho, moradia ou os cavalos que precisavam ser vermifugados. Eu me aproximei mais. Ele não se moveu, mas a respiração dele mudou. E quando eu me inclinei e o beijei, devagar, com cuidado, como se tivéssemos todo o tempo do mundo. Desta vez, não estávamos com pressa. Nós despimos um ao outro lentamente, não como estranhos ou negociantes, mas como pessoas que finalmente reconheciam algo em voz alta. Não era desespero. Era um ato intencional. Cada toque falava algo. Quando ele segurou meu rosto nas mãos, parecia dizer: "Eu vejo você." Quando eu desabotoei a calça dele e encostei a testa em seu peito, isso dizia que eu esperei por você. E quando nos deitamos, enrolados no lençol de algodão, e na luz do pôr do sol, ele me abraçou, como se não tivesse intenção de soltar. Nós não dissemos nada. E também não era necessário. O silêncio entre nós estava cheio de respirações, a verdade de algo que começava a florescer. Então, nós deitamos. Assim, pele com pele. O coração repousava em algum lugar no silêncio entre as costelas. Os dedos dele desenhavam formas preguiçosas nas minhas costas. Meu cabelo se enrolava na barra da camisa dele, como se eu não estivesse pronta para que a noite acabasse. Meu cabelo se enrolava na barra da camisa dele como se eu não estivesse pronta para que a noite acabasse. Ele beijou o topo do meu ombro. E naquele momento, eu soube que o problema não era o salário. Nem sequer tinha a ver com sexo. A história girava em torno dele, sobre mim e o espaço que finalmente criamos. Entre nós, havia algo real. Não levou muito tempo para que os sussurros começassem. Eu deveria saber melhor. Uma fazenda grande como esta, com casas tão próximas, privacidade não existia. As pessoas conversavam, as pessoas observavam. E alguém em algum lugar viu Wade saindo do meu quarto antes do sol nascer. Depois disso, tudo parecia diferente. Na manhã seguinte, entrei na sala de jantar como de costume. Peguei meu prato, servi café. Mas quando me sentei na ponta da mesa longa, Tommy, que geralmente é o primeiro a contar piadas, mal levantou a cabeça. Marco, que sempre acenava na hora certa, continuou comendo. Ninguém disse nada direto, mas o silêncio também tem som. E desta vez estava barulhento. Na hora do almoço não havia apenas silêncio. Eram olhares tortos. As risadas pararam quando passei, como se duas pessoas que trabalhavam na fazenda de repente precisassem checar as estacas da cerca do outro lado do campo ao ver Wade e eu, juntos alimentando os animais. Eu não disse uma palavra, mas senti cada olhar como agulhadas na beio. Pelé. Wade não se intimidou. Ele caminhou ao meu lado, como sempre, me passando as ferramentas, contando piadas secas,
ajustando minha grip na corda como se fôssemos as únicas 2 pessoas no planeta. Se ele notou a mudança, não deixou transparecer. Nós nos movíamos de estação em estação como se ele estivesse observando o horizonte em busca de algo. Nós nos movíamos de estação em estação como se ele estivesse observando o horizonte em busca de algo. O problema surgiu mais rápido do que eu esperava. 3 dias depois, enquanto eu escovava o pelo de uma égua castanha no estábulo leste, ouvi passos de botas atrás de mim, rápidos e firmes. Eu ouvi passos de botas atrás de mim, rápidos e firmes. Eu voltei a tempo de ver Wade estendendo a mão. Derek, o cara grande, queria dizer que correu até a parede do estábulo, como se fosse do tamanho do Texas. Poeira subiu de as tábuas. O que você disse? Wade rosnou. O rosto de Derek estava vermelho. Enquanto falava, ele também cuspiu. Não sabia que este lugar tinha se tornado um bordel. Não sei como o chefe mandou os capangas irem embora. Como se o soco de Wade batesse na madeira ao lado da cabeça de Derek. Não foi um soco, mas sim um aviso, quase fazendo tremer todo o estábulo. Você quer continuar conversando, Derek? Wade gritou. Vá em frente. Mas você não conseguirá falar a partir desta fazenda. Derek me encarou e então olhou para mim, a repulsa clara em seus olhos. Você é tão fraco, ele disse. Ambos. Wade soltou a camisa dele. Pegue suas coisas. Aqui já deu. Derek foi embora, murmurando algo que não conseguia ouvir e talvez não quisesse ouvir. O estábulo ficou silencioso novamente. WDE se virou para mim, o peito ainda subindo e descendo a cada respiração. Suas mãos tremiam. Você está bem? Ele perguntou. Eu estou bem, eu disse, embora meu coração ainda pulsasse forte na garganta. Nós não falamos sobre isso até aquela noite. Eu o encontrei fora do estábulo, encostado na grade, um cigarro aceso na escuridão. Eu me aproximei dele e fiquei ali, em silêncio, por um tempo. Nós dois olhamos a luz da lua brilhando nas costas dos cavalos, enquanto eles se moviam lentamente e em paz pelo campo. Por que você foi tão imprudente? Finalmente perguntei. Você não precisava correr atrás disso. Ele me olhou, seu rosto agora calmo, mas cansado. Porque eu não estou mais fugindo, ele disse. E eu não quero que você fuja também. Eu não sabia o que dizer a isso. Passei a maior parte da minha vida tentando desaparecer. Tentando manter a voz monótona, andar firme, o olhar não parando, por muito tempo. Mas espere, ele não se desculpava por ser quem realmente era, mesmo quando tudo ficou caótico. Ele não tinha vergonha. E talvez eu também não quisesse. Eu me aproximei um pouco mais. O ombro dele tocou o meu. Ele não se moveu. A porta do estábulo atrás de nós rangeu com o vento. O cheiro de feno, cedro e algo que só pertencia a ele me envolveu. E então, eu o beijei ali mesmo, estábulo aberto. Sem fugir, sem escuridão, sem portas trancadas. Eu apenas me inclinei, pressionando meus lábios nos dele, macios e firmes. Ele não hesitou. Não olhou ao redor para ver se alguém estava observando. Ele apenas me beijou de volta, devagar e com firmeza, como se ele tivesse esperado eu encontrá-lo ali no meio do caminho quando nos separamos. Ele colocou a mão em meu queixo, o polegar deslizando suavemente pela minha bochecha. Você tem certeza? Ele perguntou. Eu assenti. Pela primeira vez em muito tempo, o final chegou até mim, mais rápido do que eu pensava. Sim, isso era o que eu havia concordado ao chegar na fazenda. Um trabalho temporário,
o suficiente para eu viver dia após dia. Um remendo para uma vida cheia de coisas inacabadas e planos quebrados. Eu não tinha intenção de ficar. Também não pretendia sentir nada. Mas o calendário não se importa. Meu contrato termina no final da semana. Eu ainda não contei a ninguém, nem a Wade. Eu pensei que eu iria empacotar minhas coisas, cumprimentar algumas pessoas e desaparecer como cheguei. Silenciosamente, sem nada notável, inesquecível. Esse era o plano até ele aparecer na minha porta enquanto eu estava dobrando uma camisa e olhando fixamente para o fundo da bolsa de tecido vazia, como se contivesse a resposta. Ele não bateu, apenas abriu a porta e ficou lá como se estivesse esperando o silêncio antes de dizer algo. Você vai embora sem dizer uma palavra? Ele perguntou. Eu me virei e o olhei por um momento. Eu pensei que isso seria mais fácil. Ele entrou, fechou a porta atrás de si e se encostou na porta, com os braços cruzados. A mesma expressão confusa. Número Rosto Daily. Mas desta vez havia uma tensão ao redor dos olhos. Você já terminou de correr? Ele perguntou, com uma voz suave. Eu não respondi de imediato, porque a verdade é que eu não sei. Eu nem sei quem sou mais. Eu disse baixinho. Eu não tenho rótulo. Eu não tenho planos. Eu só preciso trabalhar. E você complica tudo mais. Wade desfez os braços, avançou. Não, ele disse. Eu fiz isso se tornar real. Ele olhou diretamente nos meus olhos. E eu sabia quem você era. Você era o homem que eu estava esperando. Isso paralisou tudo dentro de mim. Minhas mãos, minha respiração, minhas desculpas. Ele enfiou a mão no bolso e tirou uma chave com uma corrente de couro. Ele disse que havia uma cabana, atrás do campo de grama seca, velha, usada para os treinadores que visitam. Precisa de algumas reformas, mas tem uma varanda, fogão a lenha, na minha palma. É sua se você quiser. Eu olhei fixamente para a chave, sentindo o peso dela pressionando minha mão, como uma pergunta a qual eu não sabia se estava pronto para responder. Eu não sei se posso me tornar quem você acha que eu sou, eu sussurrei. Wade deslizou os dedos ao longo da minha mandíbula, com um olhar mais suave do que eu já vi. Eu não quero a perfeição, ela disse. Eu quero você aqui comigo, não apenas à noite, não apenas no silêncio. Eu olhei para ele. Este homem foi paciente enquanto eu fugia, gentil quando eu estava com medo, e firme quando eu não sabia quem eu era. Ele não me pediu para mudar. Ele estava pedindo para eu ficar. Eu não disse que sim. Não imediatamente. Em vez disso, eu segurei a mão dele. Os dedos dele seguraram os meus. Firmes, quentes e seguros. Nós saímos juntos, passando pelos cavalos, pelo estábulo, pela borda do lugar onde eu costumava viver. Ele me levou até a cabana. A casinha com 2 quartos. Telhado enferrujado, janelas empoeiradas por anos de desuso. Mas a vista se abria para o vale. Campos de ouro sob a luz do pôr do sol. O vento soprava suavemente na grama, como uma canção suave. Aqui, Wade disse, envolvendo os braços em torno da minha cintura, é onde começamos. Eu me encostei nele, e pela primeira vez na vida, não senti que estava tentando fugir de algo. Pela primeira vez, eu senti que havia voltado para casa. As manhãs agora são mais fáceis. Elas têm seu próprio ritmo. Uma espécie de magia silenciosa que eu nunca imaginei que tivesse permissão para ter. Eu acordo antes do sol nascer na colina. Os braços de Wade sempre me envolvem, pesados e quentes. Como se ele ainda temesse que eu desaparecesse se ele soltasse. Às vezes, eu fico um pouco mais, apenas para respirar seu cheiro. Sabonete de pinho, couro, um leve aroma de grama seca
e a sensação reconfortante do seu coração batendo devagar e ritmadamente contra minhas costas. Mas, eventualmente, eu escorrego para fora da cama, vestindo uma das suas velhas camisas de flanela, e começo a fazer café. Agora a cozinha dele é também a minha. Eu sei onde ele guarda as coisas. As canecas com as bordas lascadas. Ele só finge não gostar do cheiro de canela. A caixa de açúcar que ele rotulou como sal, para evitar que outras mãos a tocassem. A mesa ainda treme e o chão ainda range, mas parece que já se passaram horas. Eu preparo o café da manhã enquanto ele veste jeans, abotoando devagar, me olhando como se eu fosse algum tipo de milagre. Sempre fica sem acreditar que eu sou uma pessoa de verdade. Nós não conversamos muito pela manhã. Não precisamos fazer isso. Ele beija suavemente minha têmpora, sussurrando um agradecimento quando eu lhe entrego a caneca de café, e nós nos sentamos na varanda no ar frio, observando o vale acordar. Já se passaram 4 meses desde que eu me mudei para esta cabana de madeira. Durante meses construindo um ritmo lento. Toques suaves, cobertores compartilhados e noites cansativas de alegria. Durante meses sem fugir, o trabalho ainda é muito difícil. A vida na fazenda não desacelera por causa do amor. Mas eu não me preocupo mais com as boias. Não me importo em suar, porque não estou apenas trabalhando. Estou construindo algo. Algo que se sente como futuro. Eu divido meu tempo entre cuidar dos cavalos e as tarefas domésticas. Eu ainda durmo com os outros durante a temporada de construção. Ainda puxo estacas de cerca e conserto canos de irrigação quebrados. Mas ao final do dia, eu volto para casa e a casa é ele. Wade às vezes ajuda muito mal, mas é muito doce quando fica atrás de mim com o braço em volta da minha cintura, enquanto eu mexo a sopa ou corto batatas, fingindo supervisionar, mas principalmente tentando me distrair. Vamos cozinhar mais agora. Ele me chama de sua metade melhor quando fala com os vizinhos. Uma vez, enquanto estávamos sentados na varanda depois de um longo dia, ele me olhou, sorriu e disse: "Você percebe que já é minha esposa, não é?" Eu ri. "Sim, eu faço café, durmo ao seu lado. Coloque tudo dele na gaveta." Meu Deus, agora estou vestindo suas roupas de moletom. Olhei para mim mesma. E depois para ele. Sim, sou assim. Ele pescou. Talvez devêssemos oficializar isso um dia. Mas até lá, ele ainda se inclina e me beija, devagar, profundamente, com ternura. Ninguém percebe. Mas mesmo que percebessem, eu não o impediria. Isso é o que mais mudou. O medo desapareceu. Ou talvez não tenha desaparecido. Só ficou menor. Como a sombra que você se acostuma até que a luz brilhe no momento certo, e você percebe que, desde o começo, nunca foi tão grande. Na semana passada, tivemos vizinhos em casa, um casal idoso da fazenda no final da rua, Martha e Eugene, casados há 50 anos, afiados e bondosos como santos. Eles trouxeram um bolo fresco. Fizemos frango assado. Wade diz: "Grace, eu já servi o vinho." Em algum momento da refeição, Martha nos perguntou há quanto tempo éramos colegas de quarto. Wade não hesitou. "Nós moramos juntos", ele disse, colocando a mão sobre a minha na mesa. Sem vergonha, sem piadas, apenas a verdade. Martha não hesitou. Eugene assentiu e disse: "Oh, então isso é bom. Agora é mais fácil conversar com você, Wade." Todos nós rimos. Depois que eles foram embora, Wade ficou em pé na porta por um momento em silêncio. "Você já pensou que conseguiríamos fazer isso?" ele perguntou. Eu balancei a cabeça. "Não nesta vida." Elsa virou para mim, com os olhos um pouco marejados, a voz suave. "Bem, agora que entendemos." Às vezes ainda penso em como tudo começou naquela primeira semana. Eu me sentia tão deslocada. Eu tinha certeza de que era apenas uma parada, um trabalho, um cheque de pagamento. E um homem com um olhar firme e uma voz suave que quebrou tudo isso. Ele me viu, quando eu nem sabia como me ver. Lembro da noite em que ele me ofereceu dinheiro por uma noite. E eu aceitei, pensando que era desespero, mas não era.
Foi o começo de algo que nunca pensei ter coragem de ter. Agora, eu o beijo durante o dia, usando sua camisa, e adormeço com a mão dele sobre meu peito, acordando com sua voz, forte, profunda e cheia de amor. Eu cheguei aqui em um estado de desespero e medo. E eu não tenho mais medo. Ele me viu quando eu nem conseguia ver a mim mesma. Ele ofereceu dinheiro, mas o que eu precisava era de amor. E ele também me deu isso. Não foi porque eu aceitei, mas porque eu permaneci. O que você faria se alguém oferecesse amor, mas isso estivesse disfarçado como um acordo? O que você faria se tivesse ido embora ou permanecido para ver como as coisas iriam? Me conte seus pensamentos nos comentários. Eu li tudo. E se essa história tocou seu coração, não esqueça de se inscrever para ver mais histórias de amor gays emocionantes e poderosas todos os dias.